Então imagine você chegando um dia num aeroporto lá nos Estados Unidos e você olhar para o termômetro e ver que a temperatura está marcando 96 graus. Você vai surtar, nem vai descer do avião. Bom, a não ser que você lembre que lá nos Estados Unidos eles usem a escala de temperatura Fahrenheit. E que, portanto, aquele 96 graus não são 96 graus Celsius, são 96 graus Fahrenheit. Mas isso ainda vai lhe dizer pouco, porque você não sabe como converter Fahrenheit para graus Celsius. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, nesse trecho dessa videoaula, é aprender a transformar, a encontrar uma relação que me permita transformar uma escala para outra. Pois bem, o que a gente faz? Perceba que em um termômetro, os valores de temperatura estão sempre relacionados com a altura da coluna de mercúrio, ok? Então, vamos supor que isso aqui seja o tubo de um termômetro e que em um determinado momento a coluna de mercúrio estava nessa altura. Pronto. Se isso aqui é grau Celsius, isso aqui é grau Fahrenheit, né? Vamos supor que isso aqui seja o primeiro ponto fixo. E bem aqui nós temos o segundo ponto fixo. Pois bem, se essa escala está em graus Celsius e essa escala está em graus Fahrenheit e essa altura da coluna de mercúrio representa o primeiro ponto fixo, é óbvio que aqui a gente vai ter um 0 e aqui a gente vai ter um 32. Como que a gente faria isso? Vamos tentar imaginar a coisa de uma forma mais prática. Você tem um termômetro na sua mão. E esse termômetro, você sabe que esse termômetro era utilizado por alguém para medir temperaturas numa gama bem variada, numa extensão bem variada de temperaturas. Então alguém lhe disse que aquele termômetro media temperaturas desde os menos 30 graus Celsius até os 130 graus Celsius. Só que com o tempo as marcações do termômetro foram se apagando. Você um dia encontrou esse termômetro e querendo reutilizá-lo, você diz, eu vou graduar esse termômetro. Então o que você faz? Você pega esse termômetro, coloca ele dentro de uma panela onde tenha uma vasilha, onde tenha água e gelo. Por que água e gelo? Porque se tem água e gelo, a temperatura daquele sistema é exatamente a temperatura do primeiro ponto fixo. Então você vai colocar o termômetro dentro de uma vasilha com água e gelo e vai esperar a coluna de mercúrio se estabilizar em alguma altura. Quando a coluna de mercúrio estabilizar em alguma altura, de duas coisas você tem certeza. A escala Celsius está marcando 0, a escala Fahrenheit está marcando 32. Feito isso, você pega o mesmo termômetro e agora você vai colocá-lo dentro de uma vasilha onde tem água fervendo. Por que água fervendo? Porque se o sistema está com a água fervendo, você tem certeza que a temperatura lá é a temperatura do segundo ponto fixo. Quando a coluna de mercúrio se estabilizar, você tem certeza que ali são 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Bom, isso é uma ajuda enorme. Você já sabe onde fica o ponto do gelo, o primeiro ponto fixo. Você já sabe onde fica o ponto de ebulição, o segundo ponto fixo. Mas e os outros pontos aqui no meio? Você teria que fazer isso, você teria que achar um objeto que você sabe que está a 1 grau, colocar o termômetro em contato com ele para poder medir? Não, não é bem assim que a gente vai fazer. Uma forma de você fazer isso poderia ser a seguinte: entre 0 e 100 são 100 graus. Então basta você ter o cuidado de dividir isso aqui em 100 partes iguais. Feito isso, a distância de um tracinho para o seu vizinho é 1 grau. Então você pode construir todo o termômetro agora. Da mesma forma, você podia fazer do lado de cá. Entre isso e isso são 180 partes, então você dividiria em 180 partes iguais. E você também teria o tamanho do grau e a partir daí você pode marcar o restante do termômetro. Ok? Matematicamente, como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai encontrar uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit? Então, eu já sei que o 0 equivale ao 32. Eu já sei que o 100 equivale ao 212. Mas e quando esse termômetro estiver marcando aqui essa temperatura, que eu não sei quanto vale? Quanto ela estará marcando do lado de cá? Bom,
Como essas temperaturas elas estão relacionadas com a altura da coluna de mercúrio, a gente pode simplesmente fazer uma regra de 3. Ó. Essa medida está para essa medida na mesma proporção que essa medida está para essa. Uma semelhança entre esses dois segmentos. Ou seja, esse comprimento aqui, que começa em 0 e vai até TC, óbvio, vale TC. Esse comprimento aqui que começa em 0 e vai até 100, óbvio, vale 100. Então, TC está para 100, da mesma forma que esse comprimento está para esse comprimento. Só que este comprimento aqui é TF menos 32. E este comprimento aqui é 180. Então, você tem aqui uma relação entre valores TC, que são temperaturas na escala Celsius, e valores TF, que são temperaturas na escala Fahrenheit. Perceba que, dado o valor de uma determinada temperatura em Fahrenheit, tudo que você precisa fazer é substituir aqui para encontrar quanto vale aquela temperatura em Celsius. Ok? Da mesma forma, a gente pode fazer para qualquer par de escalas. Segundo ponto fixo. Vamos fazer agora entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Olha, o primeiro ponto fixo da escala Celsius é 0, da escala Kelvin é 273. O segundo ponto fixo da escala Celsius é 100, da escala Kelvin é 373. E eu quero encontrar uma relação entre um valor qualquer da escala Celsius e um valor qualquer da escala Kelvin. Faço aquela maravilhosa regra de 3 que simplifica a minha vida. Esse comprimento, que é TC, está para este comprimento, que é 100. Assim como esse comprimento, que é TK menos 273, está para esse comprimento, que é 100. Eliminando o 100 que aparece aqui nos dois termos, a gente fica que TC é igual a TK menos 273. Ou seja, isso já era de se esperar se você tivesse parado para observar com um pouquinho de atenção. Como a escala Kelvin e a escala Celsius têm o grau do mesmo tamanho, a única coisa que muda é onde está o zero delas duas. O zero da escala Celsius está no primeiro ponto fixo. O zero da escala Kelvin está num lugar muito mais frio, está 273 graus abaixo disso aqui. Ó. O zero da escala Kelvin vai estar lá onde está o menos 273 da escala Celsius. A diferença delas duas é simplesmente isso, o lugar onde está o zero delas duas. Consequentemente, qualquer valor na escala Celsius é simplesmente o valor da escala Kelvin deslocado de 273, certo? Então, os valores na escala Kelvin serão sempre maiores que os valores na escala Celsius. Para você obter o correspondente valor na escala Celsius, é só diminuir 273. Essa temperatura aqui, o zero da escala Celsius, que equivale a menos 273, o zero da escala Kelvin, que equivale a menos 273 da escala Celsius, é o que é chamado de zero absoluto. Essa é a única temperatura em que, teoricamente, cessaria a agitação térmica das partículas de um corpo. Seria a única temperatura em que as partículas de um corpo não teriam agitação térmica. Lembra que eu falei na videoaula lá atrás que qualquer corpo que tivesse uma temperatura maior que menos 273 graus Celsius teria agitação térmica? Pois bem, qualquer corpo que tenha uma temperatura maior que 0 Kelvin tem agitação térmica. O 0 Kelvin é chamado de zero absoluto. É um ponto inatingível de temperatura. É impossível alcançar o 0 Kelvin. Isso é uma impossibilidade que a natureza coloca sobre os sistemas físicos, certo? O motivo para isso está na física quântica. A gente conversa sobre isso quando chegar o momento. Mas tem a ver com o fato de que uma partícula não pode ficar parada porque a física quântica proíbe isso. Ela tem que ter essa agitação térmica.
ok? Então, treina essas conversões de escala, constrói sua própria escala e vê qual é a relação para converter da sua escala para essas escalas que você conheceu aqui na aula de hoje, ok? E faz os exercícios do texto.